5 pães e 2 peixes. E nós, o que precisamos para continuar? Dias difíceis como nós temos vivido trazem à tona crises que podem parecer insustentáveis. E nesses momentos de crise, nós vemos que são evidentes sentimentos como aflição, desespero, ansiedade, pânico, insegurança. A questão é que, em momentos de crise, nós temos uma decisão para tomar e duas possibilidades. A primeira, seguir em frente, amadurecer, se tornar forte e crescer com os problemas. E a segunda é se entregar aos problemas. Momentos de crise revelam quem nós somos e apontam para um destino ao qual nós podemos chegar. Eu quero falar hoje sobre a multiplicação de pães e peixes. E o texto está lá em Mateus capítulo 14, os versículos do 13 ao 21. Mas antes eu quero contextualizar algo. Jesus ele tinha acabado de saber da morte de João Batista, alguém muito querido, muito amado por ele, alguém que era da sua própria família. E momentos de dores, momentos de perda, momentos de tristeza e abatimento, eles são inevitáveis até mesmo para alguém como Jesus. E naquele momento, o próprio Jesus, ele experimentava de momentos de dores, sofrimentos e ele decide se retirar. A palavra de Deus diz no versículo 13 que assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. E multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram de suas cidades para seguirem a pé. Diante da dificuldade, Jesus ele se retira, ele não se esconde da sua dor, ele a enfrenta. E muitas pessoas têm passado por momentos de dores, momentos de perdas, rompimentos e têm sido esmagados por esses sentimentos, não têm conseguido lidar com isso, têm sido abatidos, têm desistido de sua chamada por não conseguir lidar com esses sentimentos. E Deus está chamando para você sair desse momento de dor, de abatimento e trazer algo novo. Jesus está te chamando para entrar nesse barco com ele. O versículo 14 diz que quando Jesus chegou a um novo lugar, ele se compadece da multidão e ele cura as enfermidades. Então, quando nós colocamos as nossas dores, as nossas limitações em primeiro lugar, nós nos tornamos dependentes de uma atenção e cuidados que nem sempre é o que Deus quer pra gente naquele momento. Às vezes Deus quer que a gente olhe por fé e aquilo vai nos fazer crescer. Então a gente percebe que quando entregamos essa resposta de fé a Deus, o nosso coração ele passa a ser um instrumento de cura. Nós passamos a ser um instrumento de cura nas mãos de Deus. E Deus quer curar áreas da sua vida que precisam de uma dose de fé, de sobrenaturalidade de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas do dia a dia que nós esquecemos de qual realmente deve ser a nossa prioridade. Jesus ele tinha a convicção de que seria suprido em tudo porque ele gastava muito tempo conversando com o Pai sobre as coisas a qual ele deveria fazer. Ele estava muito conectado com os projetos e com os planos de Deus. Ele tinha total ciência do que Deus queria para ele. E nós? Quanto tempo nós temos gastado na presença de Deus? Quanto tempo nós temos gastado para entender e buscar o que Deus deseja para cada um de nós? Quando o cenário aponta para o caos, a nossa fé ela é colocada em prova. E quando nós não temos para onde ir nem o que fazer, é que nós somos testados em termos de obediência e fé. Então a gente se volta a Deus por medo, por desespero ou pela fé? Quando nós entendemos que o Senhor ele quer fazer algo grande, nós precisamos dar uma resposta grande para Ele também. O texto diz aqui em Mateus capítulo 14, que os discípulos se amedrontaram quando viram tamanhas pessoas. E no versículo 19 diz: e mandou que as multidões assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e serviram as multidões. Versículo 21, para encerrar, diz que os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, Jesus ele não está preocupado com as condições ou com as limitações que nós temos nesse momento. Ele precisa somente que a gente entregue tudo nas mãos dele. E é isso que eu quero produzir em você. Que essa palavra possa produzir esperança, possa produzir fé. Que você possa ser abençoado com aquilo que você tem hoje nas suas mãos, na certeza de que Deus, que Jesus, ele está cuidando de tudo. Que você fique na paz e com o amor de Cristo. Que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas para gerar também essa esperança e essa fé. Fica com Deus.